Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Oramos. Senhor Deus, eterno Pai que está nos céus, te damos graça, rendemos louvores ao teu nome. Rendemos atributo nesta noite ao teu santo nome, ao Santo Espírito. Obrigado pela tua presença, ó Pai. A melhor parte do culto chegou agora, e a tua santíssima palavra, ó Deus. Eu não peço que tu abençoe a tua palavra, mas abençoe o teu servo, porque a tua palavra é viva e eficaz e é mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes, Senhor. Ela penetra até as juntas e médulas e apta para discernir o pensamento e a intenção do nosso coração, ó Pai. Estende as tuas mãos sobre o teu filho que vai ministrar a tua poderosa palavra. Dai-nos a tua graça e sabedoria do teu Santo Espírito para absorvermos tudo aquilo, Senhor, que tu irá ministrar aos nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, em teu nome, Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 até o versículo 17. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela presença da igreja, dos obreiros, nos incentiva a falarmos cada dia mais da palavra do Senhor. Os irmãos encontraram 2 Timóteo 3, 14 ao 17, diz assim: Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste, e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido, porque desde a infância sabes as sagradas letras, que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Nós queremos iniciar os estudos do nosso livro, chamado Declaração de Fé das Assembleias de Deus, como os irmãos já sabem. E o primeiro assunto, irmãos, que nós queremos abordar é sobre as Sagradas Escrituras. Nós temos 14 assuntos. Provavelmente não vamos falar todos eles, mas aqueles mais necessários, mais importantes para o aprendizado da igreja e também para que tenhamos um bom entendimento da palavra do Senhor. Os irmãos sabem que nós temos um único livro, que é a nossa regra de fé, que é a Bíblia Sagrada. Existem outras denominações, podemos dizer, que na teologia são selecionadas, classificadas como heréticas, que usam, além da Bíblia, um outro livro, uma outra revelação. Mas nós temos esse livro aqui simplesmente para nos dar base daquilo que a Bíblia diz. Não é uma segunda revelação, um segundo tratado, nada que os irmãos sejam obrigados a ter nas suas casas. Ele simplesmente vem para nos auxiliar, para fixar essas temáticas que nós precisamos aprender e fortalecer a nossa fé, para que não venhamos aceitar qualquer coisa, qualquer heresia. Amém? Então, irmãos, nós temos esses 14 temas nesse livro. São muito importantes de nós sabermos, porque trazem as referências bíblicas, inclusive, para que
tudo aquilo que nós aprendemos não seja simplesmente de um livro, mas esse livro traz as referências para nós termos as nossas bases bíblicas e tudo o que nós vamos aprender. Para quem tem o livro, na página 29, nós queremos ler aqui o cremos desse primeiro capítulo. Os irmãos quiserem acompanhar, poderão acompanhar, que diz assim: cremos, declaramos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade, e que o Senhor Jesus Cristo a chamou de a palavra de Deus. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática, a inerrante, completa e infalível palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita. Salmos 19, verso 7. É a palavra de Deus que não pode ser anulada, e a Escritura não pode falhar. João 10, 35. Os livros da Bíblia foram produzidos sob inspiração divina. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, segundo Timóteo 3, 16. Isso significa que toda a Escritura foi respirada ou soprada por Deus, o que a distingue de qualquer outra literatura, manifestando assim o seu caráter sui generis, ou seja, único. Amém? Então, esse, irmãos, é o credo da palavra de Deus, da Bíblia que nós cremos. Cada capítulo tem esse cremos, que é o nosso credo. Se os irmãos já ouviram falar, esse credo ele está resumido nas primeiras páginas para nós sabermos no que nós estamos firmados. Amém? Então, queridos, nós já conhecemos a Bíblia, a nossa amada palavra de Deus, que todos nós temos nas nossas casas, dividida em duas partes, 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Nós temos 66 livros na Bíblia Sagrada. Como muitos dizem que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, nós precisamos parar aqui um pouquinho e dizer à igreja: a Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Não existe como nós afirmarmos ao contrário disso, devido a tudo que nós já lemos, praticamos e somos influenciados pela palavra de Deus no nosso dia a dia. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Como eu estava dizendo, não há um segundo livro para que nós venhamos adaptar a nossa convivência com os irmãos, os nossos usos e costumes, a nossa forma de cultuar, tudo vem da Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé e prática. Está acima de qualquer palavra humana, seja ela dita revelada por Deus ou não, porque não há nada acima da palavra de Deus. Se Deus se revelou através da Bíblia, Deus não enviaria uma nova revelação, não enviaria um novo tratado, um novo recado para a igreja. Nós temos a Bíblia Sagrada. Ela é inerrante, ela é completa e infalível. Inerrante porque nela não há erros. Deus não
se equivoca, Deus não erra. Podemos encontrar erros humanos, que são relatos de erros humanos, mas a Bíblia é fiel, é correta e, além de tudo, ela é completa. Existem muitas situações que nós vemos que pessoas leem a palavra de Deus, mas excluem alguns livros, excluem alguns capítulos, como, por exemplo, as genealogias. Se elas não fossem importantes, não estariam na Bíblia. Se Apocalipse não fosse importante, não estaria registrado na palavra de Deus. Então ela é completa, e para nós entendermos o plano de Deus para as nossas vidas, nós precisamos conhecer a Bíblia de uma forma completa. Ela foi escrita num período de 1600 anos, por 40 homens. Qual o livro que pode trazer, no mínimo, 10 anos para ser escrito com, no mínimo, de 5 pessoas? A Bíblia é única. E é por isso que quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos algo em comum que nos atinge a nossa mente, o nosso emocional e até o nosso corpo físico, porque ela é a palavra de Deus que foi dada a nós. A inspiração e a autoridade da Bíblia, nós temos aqui no primeiro capítulo desse tópico. Eu não vou me ater ao livro, os irmãos que têm poderão acompanhar, mas nós vamos falando daquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que nós estudamos e pesquisamos. Então, queridos, historicamente, a igreja cristã reconhece a autoridade das Escrituras nas questões de fé e de prática. Isso é histórico, não é algo que surgiu agora. A Assembleia de Deus no Brasil tem 114 anos, no estado do Rio Grande do Sul, 101 anos, e em Uruguaiana completará 87 anos. Mas a Bíblia é muito mais antiga do que a nossa Assembleia de Deus no Brasil. Ela vem sendo divulgada, praticada por muitos anos. Então nós não temos algo novo, que precisa, como já disse pessoas no Brasil, que precisa ser revisada. Ela serviu lá atrás e serve para nós hoje, porque a palavra de Deus, ela permanece, ela é fiel para todas as gerações. Isso não quer dizer que nunca houve tentativas de se estabelecerem outras formas de revelação de Deus para o homem, para substituir a Bíblia. No passado houve. Muitas vezes os teólogos entenderam que a lei oral, a Bíblia falada, ela poderia se sobrepor à palavra escrita. Se aquilo que for falado, inclusive por nós, condiz com o que está escrito, amém. Mas se diverge do que está escrito, nós precisamos permanecer com a palavra de Deus, porque não há uma revelação maior de Deus para o homem do que a palavra de Deus, a nossa Bíblia Sagrada. Então, assim como existem pensadores, teólogos, filósofos que não aceitam as Escrituras como palavra de Deus. Muitos entendem que a Bíblia é uma história contada. Outros entendem que é um livro filosófico e tantas outras ideias que surgem e surgiram. Muitas delas para afrontar a fé dos cristãos. Mas nós cremos que estas Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus e não temos como nós mudar isso. Então, é exatamente por isso que nós
precisamos estudar, entender, para que não haja nenhum acréscimo ou subtração da Bíblia Sagrada, para que a nossa fé seja completa na palavra do Senhor. Os seus escritos foram produzidos por inspiração divina. Inspiração, irmãos, não é ditado. Deus não apenas ditou o texto para que fosse escrito pelos escritores sagrados. Também não foram induzidos como se Deus pegasse a mão do escritor e escrevesse. Inspiração é totalmente diferente. Inspiração divina é Deus dando o tema, dando a direção, e o escritor transformar em texto aquilo que recebeu de Deus. Também não é aquilo que nós conhecemos como psicografia, que os médiuns, acontece muito, de escreverem as cartas psicografadas. Deus não agiu assim com os escritores bíblicos, mas Ele inspirou a ponto de cada um escrever com o seu próprio vocabulário, do seu tempo, da sua época e da sua localização. Então, como livro inspirado, a Bíblia é distinto de qualquer outra obra literária. Não existe outro livro que esteja ao nível da palavra de Deus. Ela é inspiração, ela é original, ela é peculiar, ela é singular, porque ela não vem de homens, ela vem do Altíssimo, ela vem de Deus para os nossos corações. Esse conceito expressa que os autores bíblicos não escreveram por mera vontade própria. Eles foram inspirados, mas eles foram conduzidos por Deus para registrar a verdade de Deus e a vontade de Deus, e não de outra forma. Isso é inspiração. Amém? A inspiração divina torna a Bíblia a base da autoridade e da fé cristã. Por que nós precisamos saber disso? Que esta inspiração, ela torna-se a nossa base. Ainda hoje eu falava com a minha filha, ela me perguntava algumas coisas e eu dizia para ela: o nosso Deus é insondável. Nós não conseguimos entender totalmente, integralmente o Deus que nós servimos. Se o homem conseguisse desvendar Deus, ele deixaria de ser uma divindade, assim como a sua palavra. Então, em muitas situações, nós até queríamos saber mais, mas não há como, porque a Bíblia, ela foi revelada a nós, e aquilo que não está escrito, nós não precisamos tentar decodificar. O que é para nós entender, está registrado. Se nós conseguirmos, através dos livros, através da cultura, da arqueologia, entendermos um pouco mais, amém. Mas se esta revelação, ela é suficiente para entender o plano da salvação, para nós já basta. E mesmo chegando aos céus, nós não desvendaremos Deus. Ele é soberano, insondável. Na Bíblia, não há um livro mais sagrado ou inspirado que o outro. Todos têm o mesmo grau de inspiração e importância. Isso chamamos de inspiração plenária, inspiração total. Inclusive existem livros na Bíblia, como por exemplo de Esther, que não consta o nome Deus, Adonai, mas não deixa de ser um livro inspirado por Deus e útil para a nossa vida espiritual. Ela é
a inspiração plenária da palavra de Deus. A Bíblia também, ela fala com a autoridade de Deus, diretamente ao homem. Nós não precisamos, irmãos, de intermediários. Nós não precisamos, como no passado, por que aconteceu a reforma protestante? Porque existiam intermediários. O homem não podia interpretar a palavra de Deus, não podia ler as Sagradas Escrituras. Mas hoje nós entendemos que Deus diretamente, através da sua palavra, fala direto ao coração do homem. É necessário pregarmos a palavra de Deus? Com certeza. Mas se nós abrirmos a Bíblia, é a boca de Deus falando conosco. É o autor desses livros sagrados falando diretamente ao nosso coração. Então, não precisamos de intermediário para nos informar o seu real sentido, porque ela é direta de Deus a nós, do Pai para nós, dos céus para nós. Então nós temos aqui a palavra de Deus direta ao homem. E é bom salientar, irmãos, que nenhum encontro do homem com Deus, nenhuma nova revelação, nenhum sonho, nenhuma visão supera a autoridade da palavra de Deus. Muitas vezes nós vemos pessoas que tiveram um sonho, tiveram uma visão, e Deus mandou que fizesse deste jeito. Mas a Bíblia se cala naquele tema. E às vezes as pessoas querem passar isso para os demais. Se é uma revelação, é um sonho que eu tive, eu preciso então ficar para mim. Se eu entendo que é de Deus, Deus está falando exatamente e diretamente para mim. Para os demais, para o coletivo, nós temos a Bíblia Sagrada, interpretada. Então, não há como nós, de certa forma, forçar os nossos irmãos a aceitar algo que Deus deu para uma pessoa, individualmente. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, vamos lá. Em seu próprio conteúdo, a Bíblia Sagrada, nós encontramos evidências da sua autoridade. A Bíblia tem autoridade. O testemunho dela, o testemunho interno, convincente, incomparável da mensagem de Deus para o homem. O testemunho de quem lê a Bíblia é diferente do testemunho de quem lê um livro qualquer. Pode ser um livro cristão, pode ser um livro escrito por um autor renomado, mas não tem a autoridade que a Bíblia tem. Muitas pessoas escrevem sobre o tema de que se der uma Bíblia para um presidiário, a Bíblia fará diferença na sua vida. Mas se dermos uma revista, se dermos um livro com informações atuais, um jornal do dia de hoje, não fará diferença na vida dele. Mas a Bíblia fará, porque ela tem autoridade. Ela muda a visão do homem, a visão espiritual. Então, ela é única, ela tem origem divina, ela tem autoridade dos céus. Isso acontece porque a Bíblia tem conteúdo para todas as nossas áreas da vida. Ela tem conteúdo para a nossa vida espiritual, emocional e também física. Ela se relaciona com a nossa natureza complexa, algo que os psicólogos, os psiquiatras tentam,
mas não conseguem, a Bíblia faz. Muitas pessoas são encaminhadas para psicólogos. O psicólogo até encontra o problema, mas não resolve. Mas se esta mesma pessoa começar a ler a palavra de Deus, Deus fará a obra completa. Encontrará o problema e resolverá o problema, porque esse livro ele é divino. Hebreus capítulo 4, versos 12 e 13, diz assim: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não é um livro morto. Nós olhamos para as páginas da Bíblia Sagrada e achamos que são simples letras, simples parágrafos, versículos e capítulos. Mas quando começamos a ler, algo diferente acontece naquele que lê, meditando naquilo que está escrito. Porque ela é viva e ela é eficaz. Ela não é ineficaz, mas ela tem resultado na nossa vida. Mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela corta, ela tira aquilo que o Espírito Santo não quer que permaneça na nossa vida. Ela nos enquadra na vontade de Deus, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela penetra, ela não fica na página, ela entra no coração do homem, aquele que busca conhecimento da palavra de Deus. Ela é sensível para perceber os pensamentos e as intenções do coração. Olha como é complexo isso. Não somos nós que interpretamos a Bíblia, mas ela percebe os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Conforme aquilo que Deus sabe de nós, é a revelação que Ele nos dá quando lemos a Bíblia. Então, Deus percebe através da palavra de Deus o que nós precisamos e nos apresenta o que vai resolver o nosso problema, que vai trazer a paz para o nosso coração, porque é Deus quem percebe antes de nós. E não há criatura alguma incógnita, escondida ou oculta. Nenhum de nós estamos ocultos à palavra de Deus. Aos olhos de Deus, absolutamente tudo e todos estão descobertos, às claras, diante daquele a quem devemos prestar contas. Então a palavra de Deus é maravilhosa, ela vai muito além daquilo que nós necessitamos, ela tem tudo o que nós precisamos, ela é eficaz, ela é viva, e ela nos dirige, irmãos, continuamente em direção a Deus. Quanto mais nós lemos da palavra de Deus, mais próximos de Deus nós estamos, porque ela nos atrai, ela cria fé no nosso coração, ela nos transforma, ela nos leva ao encontro de Deus e direciona o homem a uma moralidade que supera a nossa justiça humana. Nós podemos ser justos, podemos, aos olhos humanos, mas quando lemos a palavra de Deus, a Bíblia apresenta para nós a nossa própria hipocrisia, porque a nossa justiça humana não chega aos pés da justiça divina. Por isso, o diabo luta para que nós não lemos a palavra de Deus. Quantos aqui têm dificuldade de ler a Bíblia? Quantos aqui muitas vezes pegam a Bíblia para ler e dá sono? Quantos acham que lendo um versículo por dia tá bom?
às vezes sem entender. É como se nós comêssemos apenas 10 gramas de comida por dia. Nós precisamos nos alimentar, ela é viva, ela vai trazer mais vida, vai nos manter vivos. Esta é a palavra que o diabo não quer que nós nos alimentemos dela. As evidências da autoridade da Bíblia também são encontradas na influência que ela tem sobre a sociedade. É o livro mais lido de toda a história humana. Seja cristão ou ateu, seja quem crê e quem não crê, todos leem a Bíblia e até citam a Bíblia para defender os seus pontos de vista, principalmente o ateu. Se nós encontrarmos pessoas que são adeptas às religiões ocultas, satanismos, eles conhecem a Bíblia, porém distorcida. A Bíblia é tão acima dos níveis literários que até os contrários leem para tentar desmistificá-la, mas Deus continua inacessível para eles. Se eles se renderem à palavra de Deus, terão acesso à vida eterna através dela, mas o diabo os coloca contra ela. Porque é a partir da palavra de Deus que nós encontramos o caminho da eternidade. Então, isso é uma prova que ela é uma influência em todas as camadas sociais. Inclusive os países modernos, as suas leis são baseadas, são firmadas na Bíblia, nos 10 mandamentos. Toda justiça, ela está firmada e tem a Bíblia como seu alicerce, porque aqui está a origem da justiça divina. Queridos irmãos, houve tempo em que a leitura bíblica, ela era proibida para o homem. Em todo o mundo, poucos tinham acesso a ter um exemplar bíblico, assim como em muitos países ainda não se tem o acesso total à Bíblia Sagrada. Porém, tal prática não extinguiu a palavra de Deus. Os homens tentaram, muitos países puseram fogo, enterraram Bíblias, mas você tem na tua casa, talvez mais do que uma versão, mais do que uma cor. Nós temos Bíblia, nós temos acesso à Bíblia e nós encontramos ela nas prateleiras, em cima da mesa, mas além de tudo, e o melhor, nos nossos corações. A Bíblia Sagrada, ela pode ser encontrada de várias maneiras, mas essencialmente ela precisa estar no nosso coração. Eu acho que foi aqui que um pastor falou, não lembro quem, que ele disse que tinha uma Bíblia só, porque daí ele sabia aonde estavam os textos que ele marcava. E alguém disse para ele, você não deve fazer assim. Você deve marcar o mínimo da tua Bíblia. Você deve usar várias Bíblias, para você não ter essa facilidade. Porque daí você vai se obrigar a ter ela no teu coração e na tua mente. Aí você vai saber aonde estão os textos que você quiser. Você pegará qualquer Bíblia e você vai encontrar, porque assim é muito fácil. Então fica uma dica para nós. Nós precisamos saber aonde estão os textos que nós devemos manter em nossa mente, em nosso coração. Ela é viva, mesmo se não tivermos um exemplar em mãos. Ao citar os seus textos, nós estamos sendo alimentados, edificados, limpos e santificados pela palavra de Deus. Amém? Queridos, eu vou pular aqui um pouco para nós falarmos do poder da palavra de Deus. Os irmãos sabem que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é poderosa.
podemos associar a Bíblia ao poder revelado, e ela mesma usa uma metáfora que nós vamos ler, Efésios 6,17, como a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela é poderosa, e esta espada não é uma espada humana, mas ela penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula, e ela é apta para discernir tudo que nós temos em nós. Na tentação, Jesus evitou qualquer outro argumento humano. Ele apenas disse: está escrito, por 3 vezes. Está escrito, porque ele já conhecia a autoridade e poder da palavra de Deus para vencer o diabo. Quando nós tentamos vencer, principalmente o inimigo das nossas almas, com palavras nossas, nossos achismos, Deus não se compromete. Mas se usarmos a palavra de Deus, aí sim, porque ela tem poder. Deus não se responsabiliza pelas palavras humanas, mas se responsabiliza pela sua palavra. Quando nós estamos alinhados à vontade de Deus, nós usamos a palavra de Deus e Deus nos leva à vitória. João capítulo 8, verso 51, versículo 51 diz assim: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Veja o poder da palavra de Deus, que ela tem o poder de proporcionar vida eterna. Qual palavra dita por nós humanos que tem o poder de dizer para alguém: você vai ser salvo, você vai ter vida eterna? Nós não temos poder para dizer isso, mas a Bíblia tem. Ela é poder para que nunca vejamos a morte eterna. 2 Timóteo 3,16, que nós já lemos: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Aquilo que as palavras dos nossos pais, os conselhos da nossa mãe, as pregações que ouvimos dos nossos pastores, não têm o poder, muitas vezes, de transformar a nossa vida. A Bíblia tem. Ela nos repreende, ela nos ensina, ela nos corrige, em justiça nos instrui, porque ela tem poder. João capítulo 15, o verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus dizia isso para os discípulos porque ele, ou seja, ela, a Bíblia, tem poder para limpar o homem que vem sujo lá do mundo. O salmista diz que lhe tirou do charco de lodo, veio todo cheio de imundícias do mundo, do monturo. Mas a palavra de Deus é poderosa para limpar, para mudar as suas ações, transformar o seu caráter, mudar os seus pensamentos, até que ele seja a única e exclusiva regra de fé. Ela é poderosa. A palavra de Deus tem o poder de nos curar, de nos libertar, de dar-nos uma mente nova, um coração novo e um espírito renovado. Ela tem poder para fazer isso. É o poder da palavra de Deus que nos molda pela força do Espírito Santo, para que nós sejamos aquilo que Deus quer, a imagem do seu Filho Jesus.
Diferente das nossas palavras humanas, a palavra de Deus possui poder criador, sustentador e transformador, seja de forma falada, como lá no princípio, quando Deus dizia haja e acontecia, ou seja escrita como está escrito na nossa frente, na nossa Bíblia Sagrada. Para concluir, irmãos, o poder da palavra de Deus é absoluto, pois manifesta a vontade, a autoridade, o amor e a glória de Deus. É através dela que nós conhecemos o plano da salvação a cada um de nós. É por isso que o crente ama a palavra de Deus. O crente medita na palavra de Deus. O crente lê a palavra de Deus. Estatisticamente, temos benefícios provenientes da leitura da palavra de Deus. O hábito de ler a Bíblia está associado à redução dos sentimentos de solidão em 30%. Quando a pessoa se sente só e tiver forças para abrir a Bíblia, ela vai se sentir acolhida por Deus. 32% diminui a raiva. Amém? 40% a amargura, só em ler ela diariamente. Há também uma associação com a diminuição de problemas como alcoolismo, 57%. Pornografia, 61%. A leitura bíblica frequente está ligada à redução da infelicidade e à estagnação espiritual em 60%. Quando nós estamos estagnados, sem forças, desanimados, quando começamos a ler a Bíblia, nós temos 60% de força para começar a andar novamente. Todo cristão não deve apenas carregar a Bíblia, mas absorver tudo o que ela pode nos proporcionar. E tem muita coisa, nos ensina muitas coisas. Nós temos, irmãos, um arsenal poderoso em nossas mãos, mas não usamos. Nós temos algo maravilhoso, 24 horas, pronto para falar conosco, mas temos dificuldades de abri-la. Esse é um dado interessante. Enquanto tem pessoas dividindo uma página da Bíblia lá no outro lado do mundo, nós temos inúmeras fechadas dentro de casa. Por isso que muitas Bíblias de crentes ainda estão novas, com as páginas ainda grudadas, porque não foram todas páginas abertas. Às vezes até ainda no pacotinho que veio da livraria. Bíblia é para ler, é para praticar, é para viver os seus ensinamentos. E a falta de leitura, irmãos, é algo que na nossa geração, nós somos muito pobres, a nossa geração é pobres de leitura bíblica. A minha avó aprendeu a ler na Bíblia, ela não sabia ler, e aprendeu lendo a Bíblia. Se dependesse hoje de alguém aprender lendo a Bíblia, nós teríamos muitos analfabetos na igreja. Então, se nós lêssemos, nós não precisaríamos atrair os crentes para a igreja. Nós não necessitaríamos de, às vezes, até implorar para dobrar os joelhos para orar.
Porque quem ama a palavra de Deus sabe o que tem que fazer. Ela é a nossa regra de fé. Ela nos impulsiona. A Bíblia, ela nos ajuda a vencer as nossas próprias dificuldades. Às vezes nós precisamos visitar crentes de 20 anos, porque se entristecem por falta de uma visita. Mas se a solidão é o problema, a Bíblia resolve. Queridos, se estes crentes desta geração lessem a Bíblia, nós não estaríamos vivendo nesta miséria espiritual que estamos vivendo atualmente. Os nossos púlpitos têm palavra de Deus. Mas às vezes, como há poucos dias eu falei, a inteligência artificial está sendo colega de muitos pregadores, por falta de leitura. Então, nós precisamos ler mais a palavra de Deus. Confesso aos irmãos que está muito difícil de apacentar quando não se tem leitores bíblicos. Eu creio que os encarregados que estão aqui têm a mesma sensação. Porque quando não há amor pela palavra de Deus, é o mesmo que não ter amor a Deus. E quando nós não temos amor a Deus, nós só queremos benefícios, nós não queremos sacrifícios, nós não queremos renúncias. Mas que Deus venha nos inspirar nesta noite, para que nós não permanecemos com a Bíblia fechada, mas todos os dias nos alimentar da palavra do Senhor, que faz a diferença nas nossas vidas. Amém? Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Pastor Leonardo, por favor, pode encerrar o nosso culto.